Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante de Química. Se você chegou ao Desquimificando através da internet, seja pesquisando no Google, seja pesquisando no YouTube, você chegou no lugar certo. Pois se você tem dúvida, é aqui que você vai saná-la. Resoluções de questões do Enem referentes à segunda aplicação do ano 2024, especificamente o Caderno Verde. Aqui é com a gente que você vai estudar. Então, chega mais e vamos para a nossa questão, que hoje é muito legal. E um pequeno avisinho. Fica ligado nos nossos links para o Instagram, canal de distribuição no WhatsApp, canal de distribuição no Telegram, onde você vai ser informado de tudo. E no nosso Instagram também será informado periodicamente. Já deixa seu like, curte o vídeo que não vai se arrepender. Comenta que você está estudando para Enem, prova, vestibular ou apenas para uma prova difícil. E mais uma coisa, não se esquece de compartilhar no grupo da turma, no grupo do cursinho, no grupo de família. Sempre tem alguém na família que está fazendo Enem. Então manda para todo mundo que é garantia de sucesso. Bora para nossa questão. Roda a vinheta, minha gente. Então, gente, vamos para mais uma questão de Química do Enem 2024. O Caderno Verde da reaplicação ou segunda aplicação. Dê o nome que se sentir mais confortável. Ela fala sobre polaridade, moléculas e limpeza. A nossa questão, a introdução dela é bem curtinha e já nos traz a problemática que eu vou discutir com vocês. Na lavagem a seco, um solvente é considerado efetivo para a limpeza de roupas quando evita o encolhimento dos tecidos, evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas, como óleos, ceras e gorduras em geral, por apresentar polaridade similar. É feito baseado em um artigo da revista Química Nova na Escola, e se vocês se interessarem eu posso até produzir um vídeo sobre a química da limpeza de roupas, tanto a limpeza úmida, convencional, com máquina de lavar, sabão em pó, água, como a limpeza a seco. Então, comenta aqui embaixo o interesse de vocês. Vamos ver as moléculas um pouco mais ampliadas, para entender qual estrutura molecular apresenta o solvente mais efetivo na lavagem a seco das roupas. Para a gente entender, compostos lipofílicos são compostos apolares. Ou seja, são compostos que conseguem dissolver a gordura mais facilmente. Tanto está especificado óleos, ceras, gorduras. Para a gente entender a polaridade de uma molécula, existem diferentes formas. Nós podemos calcular a diferença de eletronegatividade entre átomos. Nós podemos observar a geometria, a estrutura da molécula e identificar os vetores. Quando nós trabalhamos com vetores na molécula, é mais fácil, pois dispensa o uso de valores em tabelas. Basta nós avaliarmos. Tendo a molécula na nossa mão, a gente vai lá, traça as linhas, faz o cálculo visual, a gente interpreta a molécula para saber se a nossa molécula vai ser uma molécula polar ou mais apolar, ou qual tem mais chance de ser polar ou apolar. No caso aqui nós temos a primeira opção, a letra A, que nós vamos avaliar a estrutura dela. Nós vamos sempre ver uma coisa: elementos como o hidrogênio são menos eletronegativos que o carbono. A eletronegatividade ela varia de acordo com a posição dos elementos da tabela periódica, tabela a qual nós temos uma tabela muito boa para você estudar lá no Desquimificando. Inclusive a tabela de fundo branco, que se eu não me engano está R$4, baratinha, baratinha. Você pode imprimir ela quantas cópias quiser em folha de rascunho, folha reciclável depois que comprar, e rabiscar em cima dela. Porque ela está com fundo branco propositalmente para você desenhar, escrever, rabiscar ela toda. Então, nessa estrutura aqui,
nós podemos ver uma coisa. O carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Dessa forma, nós vamos traçar uma linha, uma seta que sai do carbono em direção ao hidrogênio, que nem essas duas setas vermelhas. Depois, nós vamos traçar uma seta que acompanha o vetor central da molécula, que é da parte mais eletronegativa para a parte menos eletronegativa. Ou seja, os cloros, estes dois átomos de cloro aqui, são mais eletronegativos que o carbono, que é mais eletronegativo que o hidrogênio, pois eles são maiores, têm maior carga elétrica ao redor deles, maior número de elétrons. E se tiver interessado, eu posso até fazer um... Não é se interessado. Assim que eu conseguir me organizar melhor, porque vai começar a ter aulas sobre ensino médio. Eu vou pegar desde a Química 1 lá, a parte de introdução à Química, e vou até o final na Química, na organização que eu fiz, que está em Química 1, 2 a 5, né? Que eu organizei, eu separei mais uns conteúdos de Química que é interessante para vocês. Tudo ser gravado, bonitinho, colocado em playlists no canal, que nem as questões. A estrutura molecular apresenta o solvente mais efetivo na lavagem a seco de roupas. Aqui no caso aqui nós temos a opção letra A. Essa opção na letra A, nós ainda não temos nenhuma comparação com as demais. Mas já percebemos que ela tem uma certa eletronegatividade por causa da convergência dos vetores. Vamos ver a letra... Só que agora ela é polar ou polar? Ela é polar. Por que nós vamos dizer que a nossa molécula é polar? Quando todos os vetores vão para uma única direção, nós temos a soma dos vetores. Vejam, os vetores do cloro por carbono, do carbono por hidrogênio. Nós vamos somando. Quando os vetores apontam em direções opostas, na mesma direção, ou eles estão se anulando, mas nesse caso os vetores se somam, pelo menos para a polaridade. Então, o que eu posso recomendar para vocês? Vejam, os vetores vão se somando, eles apontam na mesma direção. Na mesma direção, eu quero dizer, eles vão todos do carbono, do cloro para do carbono para o hidrogênio. Logo, tem a soma dos vetores. Logo, a gente vai ter uma soma. Aí, classifica-se como polar. Agora, a opção B. 4 átomos de cloro. As setas vão convergir do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Ou seja, todas as setas indicam para o carbono. O que isso vai fazer com a nossa molécula? As setas convergindo para a mesma direção, elas vão se anular. Logo, se nós traçarmos vetores nesse lado, a molécula vai acontecer o quê? Vai se anular. Logo, nós temos uma molécula apolar. Vamos analisar a letra C. 3 vetores em direção ao carbono. Um vetor em direção ao hidrogênio. Este único vetor em direção ao hidrogênio dá uma característica polar para a molécula. A letra C vai ser mais polar que a letra B. Um vetor em direção ao hidrogênio. Ou seja, nós temos agora uma molécula polar. A opção D, de novo, um hidrogênio. Vejam, eu não estou dizendo que ela é uma molécula polar capaz de se dissolver em água. Elas são moléculas polares em relação a elas. Não são em relação a... Não quero dizer que vai ser uma molécula capaz de ser dissolvida em água. É uma molécula que tem uma polaridade entre elas, porque nós temos uma escala de polaridade. Dentre essas 5 opções, esta é a mais... Essas são polares. Ou seja, 3 vértices apontando para os carbonos.
um vértice apontando para o hidrogênio. Logo, aqui nós temos uma característica polar na nossa molécula. A opção E. Agora, essa é uma molécula polar. Polar capaz de dissolver em água. Por quê? O grupo hidroxila. Se assim que eu puder, eu já vou preparar um material que eu vou postar lá no blog e vou avisar no Instagram. Então segue o Instagram, tá aqui o QR Code, ou aqui a nossa também o nome da página lá, com uma tabela que eu usava com os meus alunos na época que eu fui professor substituto no IFRS, no campus de Feliz. Muito bom de estudar lá, alunos muito inteligentes, inclusive, para identificar a solubilidade de moléculas em água só observando os grupos funcionais. Esse grupo funcional aqui, a hidroxila, que caracteriza álcoois, no caso aqui a gente tem um etanol, classifica essa molécula como molécula polar, e essa aqui é uma molécula polar capaz de dissolver em água. Porque mesmo que todos os vetores estejam apontando do carbono em direção ao hidrogênio, a densidade, a capacidade do grupo hidroxila classifica como uma molécula muito polar, uma alta polaridade de álcoois, vai nos dar como identificar essa polaridade. Então, nas nossas moléculas A, B, C, D e E, a nossa molécula mais apolar de todas é a letra B. Então, a nossa resposta da questão 111 é a letra B. Fica ligado, tem mais algumas informações, entra no blog, dá uma olhada no material, tá muito bom. Vou tentar hoje, se eu não me engano, essa questão vai ser pro dia 28 de julho. Até lá, eu vou tentar colocar algum material para ver, algumas tabelas para vocês adquirirem lá no blog. Dá uma olhadinha que vai ter muita coisa. Fique ligado que volta e meia eu vou soltar material lá. E dá uma olhadinha no Instagram do perfil, no Desquimificando, lá no Instagram, que é onde eu vou publicar notificações desses materiais. Provavelmente vai ter um destaque lá com tudo bonitinho, publicado, com os stories que eu aviso. Então fica ligado e nos encontramos na universidade, gente. Então, galera, mais uma questão resolvida hoje. Fica ligado que vai sempre sair uma questão nova, todo de segunda a sexta às 10 horas. Se quiser também e a notificação do YouTube não for entregue, tem nosso canal no WhatsApp, tem nosso canal no Telegram e também tem nosso Instagram, que lá além de avisar quando sai vídeo, eu tenho mais muito material de química para você entender. Se deu tempo, já deve ter umas tabelas bem interessantes lá no blog para você estudar. Tabela periódica, tabela de cátions e ânions, tabela de fusões orgânicas, para você facilitar seu estudo. Porque é melhor que tá toda hora indo buscar no livro. No Instagram também vai ter notificação de conteúdos esses materiais muito interessantes. No blog é garantido que já vai ter uma tabela periódica com todas as informações necessárias para a prova. Versão com fundo escuro, um fundo bonito, com uns tons de verde misturados com preto. E uma tabela periódica com fundo branco mais simples. Valores todos no blog para o seu estudo. Foco no estudo, foco no Enem. Vamos nos encontrar na universidade. Até mais!